Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula do mini curso de Arduino ofertado pelo grupo PET de Engenharia Elétrica. Hoje, nessa aula, eu falaria para vocês formalmente sobre o comando serial, que foi um comando que eu usei em outras aulas, acredito que tenha sido na aula 4. Eu usei para imprimir alguns valores aqui no monitor serial. Então, hoje eu vou apresentar formalmente ele para vocês. Só que como eu usei ele em outras aulas, alguns já talvez tenham até pegado como é que ele funciona e tudo. Então, para a aula não ser só sobre ele especificamente, eu vou mostrar ele e como a gente usa ele com outros componentes importantes em eletrônica, que vai ser o botão, o potenciômetro, e esse aqui é novo, que é o fotoresistor. Mas vamos começar aqui com o grande protagonista da nossa aula, que vai ser o comando serial. Vamos começar declarando a void setup. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e o que tiver dentro das chaves vai pertencer à void setup. Para a gente usar o comando serial, a gente escreve serial.begin, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Dentro desses parênteses a gente vai colocar a taxa de transferência de informações entre o Arduino e o computador. Como valor padrão, vocês vão ver na grande maioria dos exemplos e vai servir para a grande maioria dos casos que vocês possam trabalhar um dia, o valor 9600, que vai ser o valor que eu também vou utilizar aqui. Vamos declarar aqui embaixo agora a void loop. Para essa aula, eu quero trabalhar dois comandos que no fim das contas vocês vão ver que vai ser o mesmo comando, vai ser só com uma diferença bem de leves. E tem alguns outros comandos que eu prefiro ver em outras aulas porque eu acho que eles ficam mais interessantes quando a gente envolve eles com portas condicionais. E como vocês ainda não viram portas condicionais aqui no mini curso, eu vou aguardar um pouco ainda para a gente começar a ver esses outros comandos. Então vamos lá. Para essa aula a gente vai ver agora o serial.print, que eu já usei nas aulas. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Reparem que de novo o S aqui é maiúsculo. S maiúsculo sempre. E aqui vamos declarar uma variável. Na serial print, uma das funções delas é justamente a gente conseguir mostrar o valor de uma variável na tela. Então vamos declarar uma aqui que eu vou dar o valor de 12. Colocar ponto e vírgula. E se eu quiser imprimir o valor dessa variável aqui no monitor serial, basta eu escrever aqui dentro dos parênteses o nome dela. Escrever var. Quando a gente iniciar a simulação, vai ficar repetindo aqui 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Só que vocês podem ver que está tudo junto. Então, você pode me perguntar se tem alguma forma de a gente separar isso, porque se vocês forem olhar, tem uma hora que a gente não consegue mais diferenciar se é 12, se é 212, se é 2121 e enfim, por aí vai. E um jeito bem simples de separar isso é colocar um ln aqui na frente. E esse aqui é o outro comando. Como eu disse, no fim vai ser bem parecido, vai ser uma mudança bem sutil, mas que vai acabar fazendo uma diferençazinha. Que agora quando a gente for rodar, ele vai imprimir o valor da variável e vai pular uma linha. Imprime o valor da variável e pula uma linha. Agora, além de imprimir valores de variáveis, a gente também pode usar serial print para imprimir textos. Caio, como é que faz isso? Bom, a gente pode vir aqui, eu vou usar println mesmo para separar os textos. Vamos tirar o nome da variável daqui. Para imprimir texto, a gente vai abrir aspas, abre aspas e fecha aspas, e que a gente escreve o texto que a gente quer. Eu vou escrever o texto que todo mundo quando começa a programar é o primeiro texto que a pessoa escreve na tela, que é o Hello World. Opa. Hello World. E vamos colocar para rodar. Vocês vão ver que ele vai imprimir o Hello World e vai pular uma linha. Imprime o Hello World e imprime uma linha. Imprime o Hello World e imprime uma linha. E dentro disso tem outras coisas que dá pra gente abordar de uma maneira legal, que valem a pena ser ressaltadas. Vamos supor que a gente não tivesse esse ln aqui. Tem como eu pular uma linha ainda? Tem. Como é que eu faço isso? Você vai vir bem aqui e vai colocar um barra n. Barra n. Vocês vão ver que não vai ficar exatamente desse jeito aqui. Só que agora eu não coloquei o ln aqui na frente.
porque o barra N vai pular essa linha para mim. Então bora escrever isso aqui. Hello World, ele escreve Hello World e pula uma linha. Hello World e pula uma linha. E bora só fazer uns testes aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Se eu escrever, por exemplo, hello barra N, vou escrever meu nome, Caio. Vocês vão ver que ele vai escrever Hello World, vai pular uma linha, vai escrever meu nome e depois ele vai juntar tudo. Então vamos rodar na tela. Ó, Hello World, aí ele escreve Caio. Só que aí, como a função loop ela fica dando ciclos, então quando volta aqui em cima, ela escreve de novo Hello World, só que ela escreve junto com o Caio do comando anterior. Então, uma maneira de resolver isso, se eu quisesse colocar Hello World, Caio e pulo uma linha de novo, seria colocar outro barra N. Então, vamos lá. E agora sim vai resolver os nossos problemas. Hello World, aí coloca meu nome. Hello World e coloca meu nome. Enfim, é só uns comandos textuais que eu acho bacana e que é importante vocês saberem. Um outro que eu acho legal é o de dar um espaço grande. Como assim, Caio? Vou mostrar para vocês. Digamos que eu quisesse colocar Hello World e aqui eu quero colocar var. Vamos mudar isso aqui, né? Vamos escrever outra frase. O valor de var é igual. Aí agora eu quero dar um espaço grande aqui, digamos. Aí eu posso colocar o barra T. Barra T. Que vocês vão ver que ele vai dar um espaço grandão. E aqui embaixo a gente vem agora, serial.print. E escreve a variável. Como eu quero que pule uma linha, eu quero que apareça essa mensagem aqui na tela. Mostre o valor da variável e pule uma linha para ficar repetindo o valor dessa variável. Então eu vou colocar nesse aqui um ln. Quando eu iniciar a simulação, vai ficar desse jeito aqui. O valor de var esse espaço grandão aqui é o que o barra T faz. Às vezes eu gosto de usar, tem gente que gosta de usar, mas enfim, vai de cada caso. Nesse caso aqui talvez não tenha ficado tão legal, mas em alguns casos fica bonitinha a formatação, então eu quis trazer para vocês. Bem, sobre o comando serial que eu queria falar para vocês era basicamente isso. Agora, como eu combinei no começo da aula, eu vou falar um pouco sobre cada um desses componentes eletrônicos aqui e associar eles com o uso do comando serial. Eu acredito que vai ser uma boa para quem talvez não esteja tão confiante com a eletrônica ainda, ou talvez com a parte de programação mesmo. A gente só mostrar como é que usa esses componentes e associar cada um, né? Eu acredito que vai ser produtivo para vocês, por isso que eu decidi trazer aqui. Então vamos lá, liguei a alta voltagem na trilha aqui de baixo, está toda alimentada com uma voltagem alta. Agora a gente vai ligar esse terminal aqui ao terra. Eu já montei esse circuito antes, tá? Lá na aula 4. Não o mesmo circuito, não lembro se eu fiz algo diferente, mas eu já usei o botão antes. Então vamos ligar essa linha aqui de baixo ao terra, GNT, que eu gosto de representar sempre com um jumper preto, ó. Tudo que está indo ao terra tem um jumper preto e tudo que está saindo da alta tensão tem um jumper vermelho. Ok, feito isso, na verdade a gente não liga isso aqui com um fio. Vamos ligar isso aqui com um resistor de 10K. Pronto, agora que o botão está aterrado, a gente pode finalmente ligar um jumper verde, que eu uso para jumper que está percorrendo algum sinal, geralmente. Eu uso um jumper verde. Vamos ligar aqui na porta 10. E deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Vamos criar também nesse aqui um estímulo visual. Vamos pegar um jumper, a gente coloca aqui. Agora a gente pega o LED. Bora inverter os terminais do LED para o ânodo ficar para tensão alta vindo do Arduino, tem que entrar pelo ânodo, senão ele não liga. Agora a gente coloca um resistor de 220 aqui. 220 ohms é o suficiente para fazer ele não queimar. Porque lembrando, qual é a ideia do exercício aqui? Eu quero que esse botão, quando ele estiver pressionado, ele envie uma alta tensão ao Arduino, e quando ele não estiver pressionado, ele envia uma baixa tensão. Se vocês lembrarem como é que funciona o botão, ele funciona da seguinte maneira.
esses dois terminais eles estão sempre se comunicando, então está sempre passando corrente de um para o outro, independente do botão estar ligado ou não. Mas os terminais cruzados, o 1A e o 2B, assim como o 1B e o 2A, eles só se comunicam se eu apertar o botão. Quando eu apertar o botão, vai começar a passar corrente do terminal 1A ao terminal 2B, vai subir aqui e vai até a porta do Arduino. Ao mesmo tempo que ela vai subir um pouquinho mais, vai entrar no LED e vai acender ele. Enfim, vai ser um estímulo visual de que quando o botão estiver apertado, a gente vai ver o LED acendendo também. Já que vai ter um outro estímulo aqui no monitor serial que eu vou já mostrar para vocês. Então vamos lá, deixa eu tirar aquela mensagem ali da tela para caso vocês queiram ficar olhando o circuito. E vamos começar. Vamos criar uma variável para entrada, que eu vou chamar de entrada, buscando sempre deixar o nome o mais intuitivo possível. A porta que eu estou utilizando é a porta 10. Agora a gente vai criar uma variável para receber, para ler o valor que está sendo lido aqui na porta 10, eu vou endereçar o valor. Vocês vão já ver como. Se vocês quiserem, inclusive, tentar fazer aí enquanto eu estou montando aqui, eu acredito que seria produtivo também. Então vamos lá, declarando as principais funções, que é a void setup e a void loop. Aqui na void setup eu vou colocar o comando serial.begin, ponto e vírgula, e aqui eu coloco a taxa de transferência, que é 9.600. Agora eu declaro através do comando pinmode que a entrada vai ser, bom, como o nome diz, é uma porta digital de entrada, só que a gente precisa indicar isso pro código. Agora a gente vem aqui, cria a função loop, e dentro da loop a gente vai colocar o seguinte: valor vai ser igual ao valor lido, digital read, em aonde? Na entrada. A gente dá um delay de 5 milissegundos, que vai ser o suficiente já. E agora a gente imprime esse valor na tela. Serial print. Como eu quero que vá imprima o valor e pule uma linha, imprime o valor e pule uma linha, eu vou colocar print ln. E aqui dentro eu coloco o nome da variável que eu quero printar aqui no monitor serial. Nesse caso vai ser a variável valor, que eu dei o nome de valor. E bom, acredito que esteja tudo certo. Vamos iniciar a nossa simulação. Ok, então tá aqui. Vamos só fazer um teste. Tá. Tá chegando zero porque o botão não está pressionado. Então o sinal que está chegando no Arduino, na porta digital 10, é uma baixa tensão, que é representada pelo zero. Se eu começar a apertar o botão, fiquem observando aqui, vai começar a aparecer alguns números uns. Ó, aparece alguns números uns porque eu aperto o botão momentaneamente, então o Arduino recebe por um tempo uma alta tensão. Assim como, se vocês perceberem, o LED também acende, porque passa corrente no LED e ele acaba por acender. Se eu ficar segurando o botão, o LED fica aceso e fica imprimindo só um ali no monitor serial. Então, bom, era basicamente isso que eu queria revisar sobre o botão com vocês. Vamos para o nosso próximo componente agora, que vai ser o potenciômetro. Eu mantive só a tensão alta e o terra. Inclusive eu vou ligar o terra, vou puxar um fio daqui, ó. Vou mandar aqui para essa trilha de baixo para o negativo também. Só para ficar mais fácil de eu manipular o potenciômetro. Então vamos trazer o potenciômetro aqui para baixo. Vamos puxar o... Opa! Vamos puxar o terra para um dos terminais. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para trás, inclusive. Ah, já era, grudou o fio. Tá. E vamos puxar uma tensão alta aqui para o outro terminal. Desse jeito. A partir daqui agora a gente pega um jumper de dados, que eu gosto de representar pelo jumper verde. A gente puxa aqui do terminal que ele chama de limpador, do potenciômetro. E a gente manda para uma das portas analógicas. Nesse caso aqui eu vou mandar para porta 0, mas poderia ser para qualquer outra. E vamos finalmente montar o nosso circuito. Vamos criar uma variável para declarar se a porta vai ser de entrada ou saída. Int entrada, que vai ser a porta 0. Então eu escrevo aqui A0, ponto e vírgula. Vou criar uma variável também para receber
os valores que o potenciômetro está enviando para a porta analógica, que eu vou chamar de valor, que eu vou declarar inicialmente igual a zero. Void setup. E vamos lá. Comando serial para a gente poder usar os comandos seriais. Serial.begin, escreva a taxa de transferência que é 9600. Agora eu venho aqui por meio do comando pinmode e declaro que a porta analógica vai ser uma porta de entrada de dados, então eu escrevo entrada, vírgula, input. Feito isso, vamos finalmente para void loop. E bem, vamos dizer que o valor vai ser igual a analog read, já que o potenciômetro vai enviar sinais analógicos para a gente. Analog read, eu quero que ele leia a entrada. E print na tela. Serial.print ln, abre e fecha parênteses, e aqui eu escrevo o valor. Inclusive, para ficar bem análogo ao que a gente fez anteriormente, com o LED, vamos fazer isso com potenciômetro também, acho que vai ficar legal. Vamos puxar de uma dessas portas digitais que tem um tiozinho aqui do lado, ó, pode ser qualquer uma delas, que significa que elas podem emular uma porta analógica, elas podem emular sinais analógicos. Eu vou puxar aqui da porta 3. Vamos lá, vou puxar aqui da porta 3. E a gente vai, bora deixar bem aqui. Agora a gente pega o LED, coloca ele, inverte os terminais dele, deixa ele um pouquinho mais embaixo e puxa um resistor lá pro terra. Resistor de 220 ohms. Agora a gente vem aqui no código e escreve o seguinte. Bom, o valor vai estar recebendo o que vai estar sendo escrito, o que vai estar sendo recebido na log read. Então a gente vai escrever o seguinte. Bora criar uma variável para o LED primeiro. Int LED, que vai ser a porta 3, né? Porta 3, está cobrindo o jumper, mas é a porta 3. Porta 3, ponto e vírgula. A gente vem aqui e declara que a porta que vai enviar sinais para o LED vai ser uma porta de saída de dados. Então, LED, vírgula, output. E agora a gente vem aqui e escreve o seguinte. Vai estar recebendo o valor da porta de entrada analógica, então, já que esse valor está sendo recebido, a gente pode escrever analog, write, abre e fecha parênteses, e eu escrevo aqui. Eu quero escrever no LED que está sendo recebido em valor. Vamos ver se isso vai funcionar. Eu acho que eu não esqueci de nada, então vamos rodar a simulação. Tá aqui, ó. Essa aqui é a menor resistência que pode ser enviada. Não está correndo. Ah, agora sim, apagou. É porque o LED ficou tempo demais aceso. Eu achei que tivesse dado algum problema. Então vamos lá. Aqui é a maior resistência que o potenciômetro pode enviar, ó. Tanto que não está passando corrente, o LED está apagado. Mas da feita que a gente começa a diminuir a resistência, o LED vai ficando com uma intensidade mais forte. Diminuindo, diminuindo a resistência, vai passando mais e mais corrente, até que o LED chega na intensidade máxima luminosa dele. E bom, eu quis colocar aqui o LED para ficar bem análogo ao botão. E vamos partir para o próximo componente. Esse aqui foi o potenciômetro. Bom, vamos para o último componente aqui dessa aula, que vai ser o fotorresistor. Como é a primeira vez dele aqui no curso, eu vou tentar introduzir ele bem legalzinho. Ele é basicamente um sensor de luz, tá? Então, de acordo com o que a gente incidir luz nele, ele vai variar a resistência dele. Uma das aplicações mais clichês, mas também que eu acho bem interessante dele, é dos postes de luz, que talvez você já tenha se perguntado alguma vez na sua vida como é que o poste acende e o poste apaga, porque ele faz isso automaticamente. Então, será que alguém vai lá e acende ele, ou será que alguém manda ele acender? O que tem lá dentro nada mais é que um fotorresistor, que como vocês vão ver aqui agora, ele varia a resistência dele, vou calcular
Vou colocar o multímetro para calcular a resistência. Ele varia a resistência dele de acordo com o que a gente varia a iluminação sobre ele. Então, se a iluminação aqui está mínima, ele vai ter uma resistência máxima de 180 kΩ. Da feita que eu começo a aumentar a luminosidade dele, a resistência vai baixando até o valor mínimo de 506 ohms, que é a menor resistência que ele pode ter. Dito isso, vamos usar ele em um circuito. Eu vou deixar isso aqui mesmo. Deixa eu só ajeitar um pouquinho. Não, eu vou deixar ele aqui mesmo. E para pegar outro fotorresistor, vamos colocar aqui. E vamos usar agora ele com o Arduino. Vou puxar aqui da alta tensão para um dos terminais do resistor. A gente agora daqui puxa para cá. A gente vai mandar lá para o terra um resistor de 10 kΩ para dividir a tensão. 10 kΩ. E daqui a gente puxa um jumper verde e vamos mandar para uma das portas analógicas. Eu vou mandar aqui para a porta A5. Deixa eu ver se não está faltando nada. É isso. Eu estou pensando em depois também mostrar como é que vai variar a diferença de potencial nos dois terminais deles e como é que vai funcionar a corrente elétrica. Mas vamos com calma, vamos primeiro só usar ele assim. Então, bora pegar um código. Vamos declarar uma variável para a porta analógica. Vou chamar de int foto de fotoresistor. Vai ser igual a 5 ponto e vírgula. Agora eu declaro uma variável para receber os valores que o fotoresistor vai enviar ao Arduino. Eu vou chamar de valor. Foto igual a 0 inicialmente. E ok, void setup. Vamos usar o comando serial begin para a gente poder começar a usar os comandos seriais. 9600 como o valor padrão. Pin mode, para a gente definir que a porta analógica vai ser uma porta de recebimento de dados, ou seja, uma porta de entrada. Então, foto vai ser uma porta de entrada, então a gente escreve input. A gente vem aqui agora na void loop, escreve que valor vai receber o que está chegando, analog read, o que está sendo lido na porta analógica que eu chamei de foto. A partir disso, eu quero que esse valor seja imprimido, serial.println, aqui no monitor serial. Só esse pezinho aqui. Println, quero que printe o quê? Valor, que é a variável que está recebendo, que está chegando em foto. E bom, vamos colocar para simular isso aqui. Eu acredito que eu não tenha esquecido de nada. Vamos já descobrir. E bom, isso aqui é para quando a resistência dele está máxima. Como vocês podem ver aqui. Quando a resistência dele estiver máxima. Está variando. Ih, bugou tudo. O que foi que aconteceu aqui? Ah não, tá só chegando no valor máximo mesmo. Para a mínima luminosidade. A luminosidade desse cara aqui está em 180 kΩ. Está no mínimo. Da feita que eu começar a aumentar, vai começar a aumentar os valores. Ou seja, da feita que eu começar a aumentar a luminosidade, vai diminuindo a resistência. E da feita que vai diminuindo a resistência, vai passando mais corrente elétrica, que por fim chega no Arduino. Então os valores que vão chegando aqui na tela vão aumentando. A porta analógica consegue ler valores de faixas entre 0 e 1023. No caso do fotoresistor, o valor máximo que ele vai enviar vai ser o 974 e o valor mínimo vai ser o 54, se não estiver enganado. É, exatamente isso. Agora, como é um dispositivo novo, eu queria pegar mais dois multímetros aqui, um que vai servir como amperímetro e o outro que vai servir como voltímetro. Eu vou arredar esses caras um pouco mais para cá. Deixa eu tirar isso daqui. Vamos lá. Vou fazer direitinho para não ficar muito poluída a imagem de vocês. Vou colocar aqui, aí a gente puxa para um dos terminais do fotoresistor. Dessa maneira, e esse outro terminal a gente liga a outra entrada do nosso oímetro, o nosso multímetro que está servindo como oímetro. Para calcular a voltagem, eu vou colocar isso aqui para calcular a amperagem na real. Aqui, amperagem, a gente tem que abrir o circuito. Então vamos tirar isso daqui.
Agora é só ver qual é o... Esse aqui é o positivo. Então, dessa porta aqui do fotoresistor, deixa eu pegar um vermelho para indicar que está vindo ainda de uma alta tensão. Eu vou ligar a entrada positiva do nosso amperímetro, que lembra, para vocês usarem o amperímetro, só isso aqui serve até como revisão de circuitos. A gente tem que abrir o circuito e colocar o amperímetro em série com onde a gente quer medir a corrente. E aqui o polo negativo, a gente fecha agora o circuito. Vem aqui e fecha. Caio, como é que eu faço agora para calcular a voltagem? Bora pegar outro voltímetro. Deixa eu ver como eu ligo esse cara aqui agora. Bora pegar outro voltímetro. E a gente vai fazer o seguinte. O que está vindo daqui, que é o que está vindo lá do Arduino, a gente vai ligar no positivo do voltímetro. Porque lembrando, agora o voltímetro ele tem que estar ligado em paralelo com o que a gente quer medir a voltagem. Aqui liguei. E agora a gente pega o negativo e coloca bem aqui assim, para ver qual é a voltagem que está chegando no Arduino. Então vamos iniciar a simulação. Ok. Bom, bora lá. Quando está na mínima iluminação, aqui, tem que apertar para ele poder começar a funcionar. Quando está a mínima iluminação, a voltagem que está chegando no Arduino é de 4,74 e o valor que acaba por ser imprimido é de 54. À medida que eu for aumentando a luminosidade do fotoresistor, a corrente vai começar a aumentar e a voltagem vai começar a diminuir. Dá até para lembrar daquela fórmula, né, que é U igual a tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então, de acordo com que eu aumento a resistência, a diferença de potencial também aumenta. Mas quando eu aumento a resistência, a corrente elétrica vai começar a diminuir. E é exatamente isso que acontece aqui, ó. Estou diminuindo a resistência, a corrente elétrica está aumentando. Em contrapartida, a diferença de potencial está diminuindo. Mas, como a corrente elétrica que está chegando aqui no Arduino está sendo maior, então os valores imprimidos aqui no monitor serial estão sendo maiores. E... Ok, eu queria mostrar isso aqui porque eu acho legal essa parte. Só para a gente ver como é que está funcionando, né? A variação da tensão, a variação da corrente elétrica e como é que funciona aqui. Esse aqui não fez parte do circuito porque para calcular a resistência a gente só coloca mesmo cada uma das pontas de prova no que a gente quer calcular a resistência. A gente não precisa colocar ele inserido num circuito. E bom, para fechar a aula, vamos usar o tradicional exemplo do LED. Vamos tirar isso aqui, esse multímetro da tela. Deixa eu fechar aqui de novo o circuito. Pronto, circuito fechado. Agora vamos fazer aquela história. De acordo com o que for variando a resistência no fotoresistor, eu quero que varie a intensidade luminosa de um LED. Para isso a gente vai puxar de novo de uma das portas analógicas, eu vou puxar aqui da porta 9, por exemplo. Eu vou colocar um... Bora fazer a seguinte convenção aqui, minha com vocês. Quando tiver sendo uma porta que está enviando dados para o Arduino, a gente vai usar o verde. E quando o Arduino estiver enviando dados, a gente vai usar o azul. Então vamos usar aqui o azul, se bem que o azul não ficou muito bem destacado, ou ficou. Bom, espero que esteja dando para ver legal. Vamos ligar ele bem aqui. A gente pega agora um LED e liga aqui. Vamos inverter os terminais desse LED para a alta tensão passar pelo ânodo. Agora a gente coloca um resistor, tudo ligado ao mesmo terra. E coloca uma resistência de 220 ohms. Agora vamos fazer a lógica de programação para a intensidade do LED variar de acordo com o que está variando a resistência do fotoresistor. Vamos criar uma variável aqui chamada LED. Então, int LED, que vai ser a porta 9. Eu coloquei justo numa porta que não tem, não simula sinais analógicos. Bora colocar aqui na porta 10. Então vamos lá, LED vai ser igual a 10, ponto e vírgula. Aqui a gente vai dizer que, por meio da pin mode, que o LED vai ser a porta que a gente chamou de LED, que vai ser a porta 10, que vai estar enviando sinais ao LED. Ela vai ser uma porta de saída de dados, então output.
E ok, vai ser agora o mesmo esquema do potenciômetro. Vou baixar um pouquinho. A gente já recebeu o valor aqui, a gente já vai ter recebido o valor através da analog read. Então a gente pode escrever analog write, aí LED, escreva em LED o valor que está sendo lido na variável valor. E é só. Vamos ver se a gente não fez nada errado. Inicia a simulação. E aqui, a intensidade luminosa do LED vai variar de acordo com a resistência do fotorresistor. Se eu começar a aumentar a luminosidade do fotorresistor, vai diminuir a resistência, então vai aumentando a luminosidade do LED. Aqui não vai chegar até 1023, porque o fotorresistor não chega lá. Apesar de que futuramente a gente vai poder fazer uma lógica de programação. Inclusive, da próxima vez que eu me encontrar com vocês, é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar com comandos condicionais. E a gente vai poder fazer umas coisas mais legais, umas lógicas de programação mais elaboradas, por assim dizer. Então aqui, diminui a intensidade luminosa, aumenta a resistência, consequentemente vai aumentar o que vai diminuir a intensidade luminosa que vai estar sendo enviada ao LED pela lógica que a gente fez aqui. Se eu aumento a luminosidade, vai diminuir a resistência e por consequência vai aumentar a luminosidade que vai chegar no LED. Eu pensei da gente fazer um exercício aqui que é transformar o nosso circuito em como se ele fosse um poste. Como assim um poste, Caio? Bora pensar da seguinte maneira. Vamos imaginar que isso aqui é o fotorresistor que está instalado num poste. Isso aqui é a lâmpada do poste. Ok? Qual é a ideia de um poste? Quando a luminosidade estiver alta, a lâmpada do poste tem que apagar. Só que no nosso caso aqui ela está na sua intensidade máxima. E quando estiver bem escuro, quando o fotorresistor do poste estiver detectando pouca luz, significa que chegou a noite ou que está um dia muito nublado. Então, o certo deveria o poste ficar aceso. Só que no nosso caso aqui, o nosso poste ele estaria apagado. Então, ele está funcionando de maneira inversa. Quando é para estar claro, ele está escuro, e quando é para estar escuro, ele está claro. Então, eu queria que a gente tentasse inverter essa situação. Eu queria que você pausasse mesmo o vídeo e tentasse fazer. E eu vou mostrar aqui a resolução que eu pensei. A gente cria uma variável que eu vou chamar de leitor, que vai ser inicialmente igual a zero. Esse nome leitor vocês vão já entender por quê. Agora a gente vem aqui e vamos tirar isso aqui tudinho. Leitor vai passar a ser agora a variável que vai guardar o valor que está chegando do fotorresistor. Deixa eu escrever aqui, é foto, né? Isso, foto. Ou seja, esse valor que vai sair do fotorresistor vai chegar aqui no Arduino, agora eu vou guardar numa variável que eu chamei de leitor. Tá? E o que é que vai ser o valor? O valor vai ser igual a 974 menos leitor. E por fim a gente vai escrever isso aqui, analog write. A gente vai escrever o valor da variável chamada valor, LED, assim, LED valor. A gente vai escrever o valor da variável valor aqui no LED. Mas, Caio, por que tu fez isso aqui? Bom, vamos comparar o que é que vai acontecer com os valores de ambas as variáveis, tanto a variável valor como a variável leitor, quando eu fizer esse esquemático bem aqui. Então, vamos lá. Serial.print. Vou abrir e fechar aspas porque eu vou querer usar texto. Eu vou printar primeiro o valor do leitor. Leitor vai ser igual. Aí eu venho aqui embaixo agora e printo o valor que está chegando no leitor. Print, aí ponto e vírgula, e escrevo leitor, ponto e vírgula. Aí agora eu vou fazer o mesmo esquema, só que para a variável chamada valor. Serial.print, aí abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas e ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar um barra tzinho para ficar espaçado na exibição do valor do leitor e o valor da exibição da variável chamada valor. E vou escrever valor igual a... Aí vem aqui embaixo. Nossa, eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei valor só nesse final de vídeo aqui agora. Seria o print, eu vou querer que pule uma linha depois que escrever o valor da variável chamada valor. Aí eu venho aqui e falo para ele printar o valor.
da variável valor. Então vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Ok, ficou como eu queria. Olha só, está aqui o leitor que está recebendo a corrente elétrica que está saindo do fotoresistor. Quando ele chegar no máximo, ou seja, quando ele chegar em 974, que é o valor máximo de corrente que passa por aqui, que é quando ele tem a mínima resistência, olha o que, é que vai acontecer com o valor. Ele vai zerar. Por quê? Porque o valor vai passar a ser 974 menos o leitor, que agora também vale 974. Então o que é que está acontecendo? Quando a luminosidade agora estiver no máximo, o LED vai apagar. E quando a luminosidade estiver no mínimo, o leitor ele vai valer muito pouco, então ele vai tirar pouco desse 974. Que 974 menos 54 vai dar 920, que está exibido bem aqui. Então a ideia é essa, a gente conseguiu inverter as situações. Como é a variável chamada valor, que vai ser usada para regular a intensidade do LED, a gente conseguiu inverter a situação. Quando a luminosidade estiver alta, o LED vai apagar, e quando a luminosidade estiver bem baixa, que é quando a gente precisaria de luz, a gente precisaria que o poste iluminasse a rua da nossa casa, ou o que fosse, ele vai acender. Inclusive eu fiz uns cálculos aqui de potência, e eu calculei quanto é a potência que esse LED deveria tá dissipando quando ele trabalha com 5 volts e uma resistência de 220. E eu cheguei na conclusão, porque esse LED está aceso, mas ele não está totalmente aceso, ele vai ficar um pouquinho mais agora, como vocês vão perceber. Quando a gente colocar 126, ele vai acender um pouquinho mais, que é a intensidade máxima que ele atinge, sem diminuir a vida útil dele. Isso aqui foi um cálculo que eu fiz por fora, só por um preciosismo. Se você conseguiu fazer isso aqui, já tá ótimo. E era isso que eu queria para essa aula, encerrar com esse exemplo do poste, que foi o exemplo que eu usei para contextualizar, né, o fotoresistor, e agora a gente conseguiu fazer uma aplicação num problema que poderia tranquilamente ser aplicado na vida real. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham conseguido pegar legal se vocês tivessem dificuldades no botão, no potenciômetro e no fotoresistor que a gente apresentou agora aqui no mini curso. E eu vejo vocês na próxima aula, quando a gente vai trabalhar comandos condicionais. Te vejo lá. Até mais.